Uma das questões que é momentânea no atual panorama político e autárquico é o da reforma das autarquias, e nomeadamente no projeto recentemente aprovado pelo Governo de alterar não só o sistema de eleição das autarquias e o sistema de governo, num sentido monocolor, como a questão do reajustamento das freguesias em função de critérios que foram agora aprovados. Nesse contexto, o Conselho de Sintra prevê vir a perder algumas freguesias também, a par do critério que foi adotado, e as duas freguesias de que os nossos convidados de hoje são presidentes de junta, são duas dessas freguesias que estão um pouco na berlinda, porquanto, dada a sua dimensão populacional, e podem correr o risco de vir a ser ou agrupadas ou extintas, e, portanto, esta realidade poder vir a ser profundamente alterada. Nesse aspecto, perguntava ao Fernando Pereira qual é que é a sua perspectiva quanto às alterações que se prefiguram e se a Assembleia, a Freguesia, através dos seus órgãos próprios, a Junta e a Assembleia, já tem uma posição oficial ou já discutiu o assunto, e qual é a perspectiva que tem para a solução a dar no caso a autarquia diz respeito. Eu, se tiver tempo, ainda gostava de recuar só um pouco, só um minuto atrás, e falando aquilo, pegando um pouco nas palavras do que o Fernando Cunha acabou de dizer. Eu só disse uma das boas obras realizadas pela Câmara, mas também, de certa forma, não referenciei, por exemplo, uma obra que carece de uma solução urgente, que, aliás, a própria mãe do Fernando Cunha, cada vez que me vê: Fernando, por amor de Deus, arranja-me as Rua das Padarias. É um eterno problema, dá muitos anos, não é de agora. Acho que aquela calçada urge ser mudada. Já se pensou numa série de soluções, e uma das soluções era trocar aquela pedra que está extremamente polida por paralelepípedos de pedra preta, que seria o ideal para aquele local, visto que é uma pedra antiderrapante, e constata-se permanentemente quedas naquela zona, e é uma situação que se arrasta ao longo dos anos, e muito sinceramente não vejo, ainda não consegui encontrar uma vontade para que aquela solução fosse corrigida. Isso aflige-me. Relativamente também às obras realizadas pela própria Junta de Freguesia, por este Executivo, apraz-me registar que uma das primeiras obras que nós fizemos, por exemplo, e que de certa forma veio trazer uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, foi no magnífico Parque das Merendas do Carrascal que nós temos, com a implementação de uma casa de banho que não existia, e agora, mais recentemente, com a implementação de uma cafetaria para dar melhores condições àquela zona, bem como a reconstrução de uma fonte com cerca de 2 séculos de existência em Janas, na Rua da Fonte, que foi restaurada toda ela como na sua origem. E isso, para nós, de certa forma, é extremamente gratificante. E quanto à questão, da reforma autárquica? Claramente, nós somos frontalmente contra, porque, sendo certo que se o Conselho de Sintra, com as suas 20 freguesias, está considerado, em termos de rácio, o terceiro concelho do país mais equilibrado em termos de população, freguesia, e se este trabalho que foi feito há muitos anos, não há tantos quanto as nossas juntas têm, por exemplo, mas já há algumas décadas, parte delas, que foram por isso criadas, e se hoje está comprovado que houve uma melhoria significativa da qualidade de vida desses cidadãos, não podemos de forma alguma estar de acordo com uma situação que, como por exemplo, não pode ser a fórmula para Sintra, não pode ser de forma alguma igual à de Barcelos. Não pode. E a Assembleia de Freguesia já se pronunciou sobre isso, precisamente, e contra este tipo de situação. Acho que as pessoas estamos disponíveis para poder conversar, não é? Para poder conversar
e pensar as coisas de uma forma diferente, mas não com estes critérios. Estes critérios estão completamente fora de questão. Por isso, eu acho que, neste momento, o Governo acho que está ainda a tempo de poder emendar o erro colossal que está a ser cometido perante as freguesias de Sintra. E, no caso de São Pedro, eu sei que a Junta já designou um grupo de trabalho que se pronunciou e produziu uma moção que foi aprovada na Assembleia de Freguesia, agora no passado mês de abril. Quer-nos dar Portanto, a nossa posição é exatamente como a do Fernando, embora não sejamos do mesmo partido, mas a gente aqui não está a falar de partidos, estamos a falar de Sintra. É isso que é importante. E, portanto, a posição da freguesia de São Pedro da Assembleia foi que formamos um grupo de trabalho, tive uma intervenção portanto, na Assembleia de Fevereiro municipal, já com o nosso trabalho feito, o nosso TPC, de trabalho de casa, feito, da Comissão, portanto, votei positivamente. Foi o único elemento, embora tivesse havido 5 abstenções, fui o único presidente de junta que votou a favor do referendo do Sintra, da plataforma Sintra. Sim, uma plataforma comunicado CDU, portanto assinei cidadãos que assinei e irá a tempo de interferir com as decisões políticas? Eu espero bem que sim, porque a nossa realidade é completamente diferente. E se não vejamos, São Pedro de Penaferrim é a mais antiga freguesia, portanto, de Sintra. Portanto, temos o Penaferrim por causa do Palácio da Pena, não é? Era Canaferrim. Era Canaferrim, passou depois para Penaferrim. Mas a justificação era que estávamos a menos de 3 km da sede. Isto foi uma primeira versão. Isso é ridículo. Desculpe que me diga, Fernando, é ridículo. Porque esquecem-se que temos o Barronchal, sim, que está completamente... Olha, se me dissessem assim, eu não tenho nada contra os habitantes do Barronchal, disse isso em plena Assembleia Municipal. Está em ata, que se pusessem Barronchal no Conselho de Cascais, não me chocava. Não me chocava, porque é um enclave. Está mais para as pessoas não conhecem, está a 2 km do Hospital de Cascais, e as pessoas, como são da Junta, como são de São Pedro de Penaferrim, têm que vir ao Amadora Sintra. Podem fazer o rastreio em Cascais, mas depois, se for um caso mais grave, são sempre transferidos para o Amadora Sintra. Acho que isso não tem. GNR tem Alcabidez ao pé, não tem a GNR de Sintra. Correios, tem os de Alcabidez, têm que ir à Brunheira. Portanto, estamos a falar de 200 pessoas, 250 pessoas, mas são pessoas. Pois. São pessoas, são seres humanos. E acho que não podem ficar isolados do mundo por causa de uma migração. Acho que isso tem muito mais lógica. E a nossa freguesia, assim como aqui a do Fernando, São Martinho, são freguesias extensas. Juntando as 3 freguesias, estavam a pensar, dava 77 km com 29 mil habitantes. É ingovernável, era ingovernável. Isso não tenho dúvida nenhuma. Nós já nos vemos aflitos governar as nossas freguesias, somos os prontos, somos nós que damos a cara à população. Somos nós que vamos sempre à frente de batalha. A primeira guerra é sempre nós. Portanto, ainda não morremos. Mas para terminar, se houver reagrupamento das freguesias por anexação, por extinção, e uma resposta rápida, pensam voltar a candidatar-se a lugar autárquico no próximo ciclo eleitoral? Perguntaria aqui ao Fernando Pereira. Eu não respondo a essa questão, porque primeiro quero ver isto resolvido. E eu, sinceramente, não acredito que o Governo tenha coragem de avançar com esta proposta da extinção ou fusão de freguesias. Até porque, se os autarcas e a população ainda não foi ouvida, não é? Não foi tida nem achada nesta matéria, eu acredito muito sinceramente que isto vai acabar, não vai de forma alguma avançar. Esta é a minha convicção. E eu há bocadinho, quando disse que estávamos disponíveis para conversar, não sobre esta proposta, mas sobre realmente um modelo de proposta alternativas.
atenção, que fique bem claro, sobre alternativas, porque se, e com toda a e se modéstia, o Governo avançar com os critérios que estão definidos, vão ficar eles com o do grupo terão, de trabalho, terão que ficar eles com o ónus, substituirá às Assembleias terão que Municipais ficar eles não com o queiram ónus, decidir. terão que ficar eles com o ónus da causa. Os nossos fregueses já estão, uma grande maioria deles estão consciencializados daquilo que poderá vir a acontecer. É um facto, nós temos vindo a informar as pessoas daquilo que vem a acontecer. Aliás, está a decorrer um baixo-assinado, precisamente, sobre essa matéria, e que, quando as pessoas, antes de assinar, as pessoas são informadas daquilo que estão a fazer. E sendo, por exemplo, como disse o Fernando, estas duas freguesias, talvez, a que mais património histórico da humanidade reúne, não é? Sinceramente, não consigo perceber e não consigo conceber a ideia de uma possível fusão. E, sinceramente, não percebo. E como disse, se o Governo, de certa forma, pela imposição, avançar, eles que arquem, então, com as responsabilidades desta situação. Não seremos nós que vamos ficar com elas. E o Fernando Cunha, muito rapidamente. O Fernando Cunha, muito rapidamente, portanto, era tinha mais ou menos ponto assento de que faria 2 mandatos e depois, devido à minha vida profissional, e os tempos estão difíceis e eu vivo do meu negócio, não vivo da junta de freguesia, e tenho a minha mãe com 80 anos, que é a alma mestra do meu negócio, embora o negócio não esteja tão fácil como era, acho que tenho que dar tudo de mim ao negócio. De qualquer forma, direi, desta água não beberei. Mas de qualquer forma ainda é uma questão a pensar, ainda falta anima, ainda há trabalho para fazer. Sim, temos muito que conversar, temos muito que fazer ainda, portanto, com alma e dedicação até às eleições, e depois, se for, vou, se não for, não vou. Também não fico chateado se não for. E até porque neste campo ainda não sabemos, as próprias juntas não sabem quais são as delegações de competências que têm, o que é que está delegado, se fica delegado, se não fica, quais as condições financeiras para a efetivação das mesmas, por isso há muita coisa em jogo, não é? E é evidente, tal e qual como o Fernando dizia muito bem, quer dizer, não podemos aceitar uma situação assim de ânimo leve, temos que ponderar muito bem as coisas como para ser no futuro, porque se nós hoje somos bem vistos pela comunidade, não podemos correr, de certa forma, por imposição de terceiros, correr o risco de hoje amanhã sermos acusados seja daquilo que for. Ok, obrigado pela vossa presença e boa sorte para as lutas políticas e pessoais em que estão envolvidos em prol do nosso Conselho de Sintra. Para terminar, algumas sugestões, como habitualmente. Eventos. No dia 27 de maio, a Lagamares, a Associação Cultural de Sintra, promove uma visita crítica ao Convento dos Capuchos, onde vai verificar alguns aspectos que têm vindo a ser denunciados, nomeadamente quanto à deterioração e à deficiência na recuperação de alguns aspectos daquele monumento classificado. Participe e acompanhe. Por outro lado, gostaria de deixar uma sugestão de leitura, que é o da obra completa de António Gancho. António Gancho é um poeta nascido no Alentejo, que viveu 36 anos no Hospício do Telhal, em Sintra. É um poeta noturno, como lhe chamou Herberto Helder. No entanto, foi integrado numa coletânea da poesia europeia, cuja obra se encontra editada pela Assírio Alvim e cuja leitura se recomenda, a par da sugestão de que as entidades públicas venham a dar nota ao nível da iconografia ou da toponímia à obra selvagem, mas frutuosa de António Gancho. Por fim, algumas efemérides do mês de maio em Sintra. Em Sintra, há 100 anos, era fundada a Tuna Operária de Sintra, que celebrou agora o aniversário. E também em maio, há 100 anos, falecia um dos principais políticos de Sintra, deputado vários anos nas cortes durante a monarquia, que foi António Chaves Maziotti, um dos proprietários mais influentes, deputado e financiador da estrada que hoje liga Colares à Praia das Maçãs. Em 1925, também em maio, era inaugurada a eletricidade entre Sintra e Colares, que
também beneficiou a população de Galamares, que fica na freguesia aqui do Fernando, portanto em São Martinho. Por fim, em 1962, há 50 anos, o presidente Américo Tomás inaugurava solenemente a fábrica da tabaqueira, que fica na freguesia de São Pedro. Rio de Moro. Rio de Moro. E com estas sugestões me despeço e até uma próxima edição de Do Outro Lado do Monte da Lua. Boa tarde.